Disfarçada com roupas simples e um nome falso, a matriarca milionária foi trabalhar como faxineira na casa do próprio filho. Ela precisava descobrir se a jovem noiva dele era uma mulher boa ou apenas mais uma interesseira. Mas o segredo que ela acabou descobrindo não era sobre dinheiro, e o que aconteceu em seguida chocou a todos. Dona Helena, aos 72 anos, era a matriarca de um império. Viúva, ela comandava os negócios da família com a mesma mão de ferro com que administrava sua casa. Seu único herdeiro, Ricardo, era um bom homem e um empresário competente, mas aos olhos da mãe tinha uma fraqueza fatal, um coração ingênuo. A última noiva dele havia levado uma pequena fortuna da família e Helena jurou que isso nunca mais aconteceria. A rotina de Helena era uma fortaleza de controle, reuniões com advogados, análises de investimentos e jantares silenciosos em sua mansão. Ela olhava para o retrato do falecido marido em seu escritório e renovava sua promessa de proteger o patrimônio e, principalmente, o filho deles. Por isso, quando Ricardo anunciou seu noivado com Sofia, o alarme de Helena soou. Sofia era o oposto de tudo no mundo de Helena. 28 anos, professora de uma escola pública, com uma família de classe média e um sorriso que parecia sincero demais. Ela usava roupas simples e, em seu pescoço, carregava um pequeno medalhão de prata com a foto de seus pais. Ela amava Ricardo, o homem, não o milionário. Mas provar isso para a mãe dele parecia uma missão impossível. O conflito entre mãe e filho era constante, mas velado. Mãe, a Sofia não é como as outras, Ricardo dizia, em mais uma de suas tentativas. Por favor, dê uma chance a ela. Helena respondia com um sorriso frio. O amor te deixa cego, meu filho. Eu só quero ter certeza de que ela ama você de verdade, pelo bem do nosso legado. Sofia sentia a desconfiança de Helena como um ar gelado. Nos poucos jantares em família, a matriarca a analisava com olhos de gavião, fazendo perguntas que pareciam testes. Sofia se sentia desconfortável na mansão gigantesca, um lugar onde as pessoas sussurravam em vez de conversar. O que Ricardo não sabia era que sua noiva também tinha seus próprios segredos. Nos últimos meses, Sofia andava preocupada. Recebia telefonemas misteriosos que a deixavam pálida e saía às pressas, dando desculpas vagas. Ricardo, cego de amor, acreditava que era apenas o estresse do trabalho, mas eram peças de um quebra-cabeça que ninguém na família rica conseguia montar. Foi então que Helena decidiu tomar uma atitude drástica. A diplomacia havia falhado. Era hora de uma investigação secreta. Ela usou seus contatos para que a agência de limpeza que servia à casa do filho contratasse uma nova funcionária temporária. O nome no crachá seria Lourdes. O plano era se infiltrar na vida do casal como uma funcionária invisível. Ela queria ver como Sofia tratava os empregados, ouvir suas conversas ao telefone, descobrir a verdade por trás daquele sorriso perfeito. O uniforme de faxineira simples e cinza já estava guardado em seu closet. Helena estava pronta para começar seu teatro. O primeiro dia de Helena como Lourdes foi um choque. O uniforme áspero pinicava sua pele, e o cheiro dos produtos de limpeza era forte e desagradável. Pela primeira vez em 50 anos, ela era invisível. Os outros empregados mal a notaram. E ela sentiu na pele o peso da indiferença. Era exatamente o que ela queria. No início, Sofia parecia estar passando no teste. A jovem a tratou com uma gentileza que surpreendeu Helena. Ofereceu-lhe um copo de água, perguntou se o trabalho estava muito pesado e sorriu para ela. Um sorriso que Helena, em sua desconfiança, julgou ser falso. Uma performance para uma plateia imaginária. O incidente que mudou tudo aconteceu perto da hora do almoço. Helena Lourdes estava limpando o corredor do andar de cima quando ouviu Sofia falando ao telefone no quarto, com a porta entreaberta. A voz da jovem era um sussurro tenso, cheio de urgência. Helena parou de limpar e apurou os ouvidos.
Eu sei que o tempo está acabando, dizia Sofia. Não, ele não pode saber de jeito nenhum. Se o Ricardo desconfiar de alguma coisa, nós perdemos tudo. Helena sentiu um calafrio. Aquelas eram as palavras de uma golpista. A conversa continuou, e cada frase era uma faca no coração protetor de Helena. Eu vou conseguir o dinheiro, eu prometo. Sofia garantiu a quem estava do outro lado da linha. É a nossa única chance. Confie em mim. A menção a dinheiro foi a confirmação que Helena precisava. Seu coração batia forte contra as costelas. A raiva e a decepção eram uma onda gelada. Então era verdade. A moça de rosto angelical era exatamente como a outra. Uma atriz talentosa, interessada apenas na fortuna de sua família. O sentimento de triunfo por estar certa se misturou com a dor de ver o filho sendo enganado mais uma vez. Mas a prova final veio mais tarde. Enquanto limpava o escritório de Ricardo, Helena viu Sofia entrar no cômodo. A jovem olhou para o corredor, para se certificar de que estava sozinha. Ela não viu a faxineira parada em um canto escuro. Com movimentos rápidos e nervosos, Sofia abriu a gaveta pessoal de Ricardo e tirou de lá um talão de cheques. Helena observou paralisada, enquanto Sofia folheava o talão, o rosto concentrado. Para a matriarca, a cena era clara. A ladra estava planejando o roubo, medindo o tamanho do golpe. A gentileza, o sorriso, tudo era parte de uma farsa bem elaborada. Sofia destacou uma folha do talão de cheques, um cheque em branco, e o guardou rapidamente na bolsa, antes de sair do escritório sem notar a presença da faxineira. Helena ficou ali, parada no escuro, o pano de pó em sua mão. Ela não precisava de mais nada. Tinha a prova, a arma de que precisava para acabar com aquele noivado e salvar seu filho. Mas ela não imaginava o quão errada estava sua interpretação daquela cena. Helena encerrou seu dia como Lourdes e voltou para sua própria mansão. Horas depois, ela chegou para jantar na casa do filho, transformada novamente na matriarca rica e poderosa. A mesa estava posta com a melhor porcelana, mas o clima era de funeral. Ricardo e Sofia sentiam a tensão, mas não imaginavam a tempestade que estava por vir. No meio do jantar, Helena largou os talheres com um barulho seco. Sofia, querida, ela começou, a voz doce como veneno. Antes da sobremesa, por que não conta para o Ricardo sobre o seu dia agitado? Sobre o telefonema importante que você recebeu? Sofia gelou, o rosto pálido. Eu não sei do que a senhora está falando. Ricardo olhou para a mãe, irritado. Mãe, por favor, não comece. Ah, mas eu já comecei e vou terminar, disse Helena, agora se virando para o filho. A sua noiva, Ricardo, passou a tarde planejando como roubar seu dinheiro. Ela tem um cúmplice, eu ouvi tudo. Ela então narrou, com detalhes cruéis e distorcidos, a conversa que ouviu. Cada palavra de Sofia, conseguir o dinheiro, ele não pode saber, soava como uma confissão na boca de Helena. A acusação era devastadora. Isso é mentira. É um mal-entendido, disse Sofia com a voz embargada, as lágrimas surgindo. Ricardo, você precisa acreditar em mim. Ricardo estava paralisado, o garfo parado a meio caminho da boca. Ele olhava de Sofia, em pânico para sua mãe, fria e calculista. A sombra da ex-noiva, a golpista, voltou para assombrá-lo. A dúvida, a pior das traições, apareceu em seus olhos. Helena deu o golpe final. Não acredita em mim? Pergunte à faxineira. A nova faxineira, Lourdes. Ela viu sua noiva entrar no seu escritório e roubar uma folha do seu talão de cheques. A mentira de usar uma testemunha falsa era a cartada final. Para Sofia, aquela foi a maior das humilhações. Ser acusada de ladra na frente do homem que amava. Tentar explicar seu segredo ali, daquela forma, seria inútil. Ela viu a dúvida nos olhos de Ricardo e seu mundo desabou. Mãe, isso é sério demais. Ricardo começou a dizer, mas não sabia como terminar. A confusão o paralisou. Vendo que havia perdido, Sofia se levantou, tremendo,
Com os dedos frios, ela tirou o anel de noivado de seu dedo. Colocou-o suavemente sobre a mesa, ao lado do prato intocado. O brilho do diamante pareceu zombar dela. Eu amo você, Ricardo. Mas eu não posso lutar contra isso. Ela sussurrou, com o coração partido. Ela se virou e saiu da sala de jantar, passando pelos empregados assustados que observavam a cena. Atravessou a porta da mansão e caminhou pela noite sem rumo. Ela não chorava. A dor era tão grande que as lágrimas não vinham. Ricardo ficou na mesa, olhando para o anel. Ele não sabia, mas acabara de permitir que sua mãe cometesse o maior erro de sua vida. E o segredo que Sofia guardava era muito mais importante do que seu próprio sofrimento. Sofia dirigiu por horas, sem rumo, as luzes da cidade se transformando em um borrão através de suas lágrimas. Ela finalmente parou em frente ao seu prédio, um edifício simples que até ontem era o seu porto seguro. Agora parecia apenas um lugar para se esconder com sua dor. Ao entrar em seu pequeno apartamento, a solidão a atingiu como uma parede. Foi ali que ela desabou. O choro veio com a força de uma tempestade. Um choro de humilhação, de injustiça e, acima de tudo, de um coração partido. O aperto em seu peito era tão forte que doía. Ela olhou para o seu reflexo no espelho. Uma mulher de olhos vermelhos com o rosto manchado que ela mal reconhecia. Seu desespero, no entanto, não era apenas por ter perdido o homem que amava. Era por algo muito maior. Ela pegou o celular e olhou para a foto na tela de bloqueio. Era seu irmão mais novo, de 17 anos, sorrindo em uma cama de hospital. O segredo que ela guardava com tanto zelo era a luta pela vida dele. Seu irmão precisava de uma cirurgia experimental no exterior, sua única chance de cura para uma doença rara. O custo era altíssimo e o tempo estava se esgotando. O cheque em branco que ela pegou era uma tentativa desesperada de usar a assinatura de Ricardo como garantia para o hospital. Um plano tolo que ela pretendia explicar a ele naquela mesma noite. Ela só não queria parecer uma aproveitadora, pedindo dinheiro antes de explicar a situação. Agora, tudo estava perdido. Ela havia perdido Ricardo e, com ele, a única esperança de salvar seu irmão. O sentimento de fracasso era total. Ela havia falhado com todos que amava, inclusive consigo mesma. Enquanto Sofia se afogava em sua dor na mansão, o silêncio na sala de jantar era pesado e acusador. Helena havia se retirado, vitoriosa, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos. A raiva inicial dele havia se transformado em um sentimento frio e incômodo de dúvida. Ele olhava para o anel de noivado brilhando sobre a toalha de linho. A reação de Sofia, sua dor genuína, não parecia a de uma golpista descoberta. Parecia a de uma mulher inocente e de coração partido. A lembrança do amor e da bondade dela lutava contra as sementes de veneno que sua mãe havia plantado. Ele se sentia um covarde. Não a defendeu. Deixou que a dúvida o paralisasse. O aperto no peito que ele sentia era o do arrependimento. Havia uma peça na história de sua mãe que não se encaixava. Tudo dependia de uma única testemunha, a faxineira Lourdes. Se ele pudesse falar com ela, ouvir a história de seus próprios lábios, talvez pudesse entender. E então, no meio da madrugada, movido por uma necessidade desesperada de encontrar a verdade, ele tomou uma decisão. Ele iria atrás da única testemunha. Ele precisava encontrar a faxineira, uma mulher que, na verdade, não existia. Na manhã seguinte, Ricardo mal havia dormido. Movido por uma mistura de arrependimento e uma necessidade desesperada pela verdade, ele dirigiu até o endereço da empresa de limpeza que prestava serviços para sua casa. Ele precisava encontrar Lourdes. Precisava ouvir a história dela, olhar em seus olhos. O escritório da empresa era pequeno e funcional. Ricardo, com sua presença imponente, foi imediatamente atendido pelo gerente. Bom dia, senhor Ricardo. Em que posso ajudar? Bom dia.
Eu preciso falar com uma de suas funcionárias. O nome dela é Lourdes, disse Ricardo direto. Ela trabalhou em minha casa ontem. É muito importante. O gerente franziu a testa, confuso. Ele se virou para o computador e digitou o nome. Lourdes. Ele repetiu, enquanto a máquina processava. Desculpe, senhor, mas não temos nenhuma funcionária com este nome. Ricardo sentiu uma ponta de irritação. Isso é impossível. É uma senhora de mais idade, cabelos grisalhos. Minha mãe conversou com ela ontem mesmo. Verifique de novo, por favor. O gerente, pacientemente, abriu a planilha de alocação de funcionários do dia anterior. Ele percorreu a lista e seu rosto ficou ainda mais confuso. Senhor Ricardo, houve um engano. Nós não enviamos ninguém para a sua casa ontem. Como não? Ricardo insistiu, a voz aumentando. A sua faxineira fixa, a Maria, entrou de férias. Nós enviamos um e-mail para o seu escritório avisando que não teríamos uma substituta disponível por alguns dias. O gerente virou a tela para Ricardo. Ali estava o registro. Nenhuma limpeza agendada para aquela data. Ricardo olhou para a tela e sentiu o chão sumir sob seus pés. O encontro inesperado não foi com uma pessoa, mas com um fato frio e absoluto. A testemunha não existia. A faxineira era uma mentira. Naquele instante, a dúvida que o corroía se transformou em uma certeza terrível. Ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça, a obsessão de sua mãe, a insistência em um teste, a forma como ela citou a faxineira com tanta confiança. A verdade o atingiu com a força de um soco no estômago. Não havia Lourdes. A faxineira tinha sido a própria Helena. A audácia do plano de sua mãe o deixou sem ar. Ela não apenas desconfiou de Sofia, ela criou uma farsa, um teatro inteiro para destruí-la. E ele, como um tolo, havia caído. Havia acreditado nela e traído a mulher que amava. O sentimento de culpa foi avassalador, mas foi rapidamente substituído por uma determinação fria. Ele agora tinha uma nova missão. Não era mais sobre descobrir a verdade. Era sobre consertar o estrago que sua fraqueza e a manipulação de sua mãe haviam causado. Ele agradeceu ao gerente, a mente já trabalhando a 1000 por hora. Ele não precisava mais encontrar a faxineira. Ele precisava encontrar Sofia e depois confrontar a mulher que a inventou. Ricardo saiu da empresa de limpeza sentindo o peso do mundo em seus ombros. A culpa era sua. Ele deveria ter defendido Sofia, ter confiado nela. Agora precisava agir. Não apenas para pedir perdão, mas para entender a verdade que sua mãe havia distorcido de forma tão cruel. O primeiro passo foi tentar ligar para Sofia. Como esperado, a chamada caiu direto na caixa postal. Ela o havia bloqueado, ou simplesmente desligado o celular para não ouvir sua voz. Aquele silêncio era a prova da profundidade da ferida que ele ajudou a causar. Ele então se concentrou nas provas que sua mãe havia apresentado. A primeira era o cheque. De seu carro, Ricardo ligou para o gerente de seu banco pessoal. «Roberto, preciso de um favor urgente», disse ele, a voz firme de um homem acostumado a dar ordens. «Um cheque do meu talão pessoal foi usado ontem ou hoje? Se sim, preciso saber o valor e em nome de quem foi depositado». Enquanto aguardava a resposta do banco, ele pensou na segunda prova, o telefonema misterioso. Ele não iria invadir a privacidade de Sofia, mas precisava entender o que estava acontecendo. Ricardo contratou o melhor investigador particular da cidade, um homem discreto chamado Borges. A instrução foi clara. «Não quero que a espione», disse Ricardo ao investigador. «Quero que descubra a verdade por trás de uma situação. A mulher que amo está em apuros e eu preciso saber como ajudá-la. Descubra com quem ela estava falando. Descubra por que ela precisava de dinheiro com tanta urgência». A investigação não era para acusar, mas para compreender. A tensão crescia dentro de Ricardo. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. A resposta do banco chegou em menos de 1 hora. «Senhor Ricardo», disse o gerente, «o cheque foi compensado esta manhã.
Um valor alto foi depositado na conta de um hospital na Suíça. Um hospital na Suíça? A informação não fazia nenhum sentido no contexto de um roubo. Ricardo pediu ao gerente o nome do hospital. Uma pesquisa rápida na internet revelou a especialidade da instituição, um centro de tratamento experimental para doenças raras. Ele não estava investigando uma ladra. Estava seguindo o rastro de um ato de desespero. O coração de Ricardo se apertou. O segredo de Sofia era muito mais profundo e doloroso do que ele poderia imaginar. Pouco depois, o investigador ligou com a primeira informação. O telefonema que Sofia recebeu era de um médico desse mesmo hospital suíço. O assunto era sobre a piora no quadro clínico de um paciente chamado Matheus Aguiar, o mesmo sobrenome de Sofia. A cada nova informação, o quebra-cabeça se montava, revelando uma imagem não de traição, mas de um sacrifício heróico e silencioso. O relatório final do investigador Borges chegou às mãos de Ricardo como uma sentença. Era um documento de poucas páginas, mas cada linha era um golpe em sua consciência. A prova que ele encontrou não era uma única imagem ou um áudio, mas a história completa do sacrifício silencioso de Sofia. O paciente, Matheus Aguiar, era de fato o irmão mais novo de Sofia, um jovem de 17 anos, diagnosticado há 1 ano com uma forma agressiva de leucemia. O relatório detalhava a luta da família, os tratamentos iniciais, as quimioterapias, a busca desesperada por uma solução quando os médicos no Brasil disseram que não havia mais nada a fazer. A clínica na Suíça era a última e única esperança. Um tratamento experimental, caro, mas com uma alta chance de sucesso. A prova mais dolorosa estava no anexo do relatório. Borges havia descoberto que nas últimas semanas Sofia havia vendido seu carro, um modelo popular que ela amava. Tinha pego o empréstimo pessoal máximo que seu salário de professora permitia. Ela havia esgotado todos os seus próprios recursos antes de sequer pensar em tocar no dinheiro de Ricardo. Ricardo lia aquilo tudo e sentia o ar faltar. A imagem que sua mãe pintou de uma golpista sorrateira se desfez, revelando a figura de uma heroína. Uma mulher que estava disposta a sacrificar tudo pela vida de seu irmão. O telefonema apressado, o desespero por dinheiro, o cheque pego às escondidas. Tudo se encaixou. Não era um ato de traição. Era um ato do mais puro e desesperado amor. A intensidade do remorso o atingiu com força. Ele não apenas duvidou dela. Ele a condenou. Ficou parado enquanto sua mãe a humilhava. Ele, que tinha o poder de resolver o problema dela com uma única assinatura, a deixou sair por aquela porta para enfrentar seu pesadelo sozinha. A vergonha que sentiu de si mesmo era imensa. Ele olhou para a foto de Sofia em sua mesa. O sorriso dela, que antes lhe trazia paz, agora o acusava. Ele havia falhado com ela da pior maneira possível. Mas a paralisia do arrependimento durou pouco. Ricardo era um homem de ação. E agora ele tinha a missão mais importante de sua vida. Ele pegou o telefone. A primeira ligação foi para a Suíça. Meu nome é Ricardo Bastos. Ele disse ao diretor financeiro do hospital, a voz firme. Eu estou assumindo a responsabilidade total pelo tratamento do paciente Matheus Aguiar. Quero que a cirurgia seja preparada imediatamente. O valor integral será transferido para sua conta na próxima hora. A segunda ligação foi para seu piloto. Prepare o jato. Temos um voo para a Suíça. Mas antes, vamos fazer uma parada para buscar 2 passageiros muito importantes. Ele tinha a prova de que Sofia era a mulher mais nobre e forte que ele já havia conhecido. Mas garantir a cirurgia do irmão dela era só a ponta do iceberg. A verdadeira batalha seria reconquistar a confiança e o coração dela. A primeira parada de Ricardo não foi no apartamento de Sofia. Foi na mansão de sua mãe. Ele entrou sem ser anunciado, o rosto uma máscara de fúria contida, e a encontrou em seu escritório, revisando papéis como se nada tivesse acontecido.
Mãe, eu quero falar com a faxineira, ele disse, a voz fria como o mármore do chão. Eu preciso que a senhora me apresente a Lourdes. Helena o olhou, surpresa pela sua rispidez, mas manteve a compostura. Ah, a Lourdes. Não era uma boa funcionária. Já foi dispensada. Ela mentiu, sem sequer piscar. Não, não foi, disse Ricardo dando um passo à frente. Porque eu fui até a agência hoje de manhã. Não existe nenhuma funcionária chamada Lourdes. Nunca existiu. A senhora mentiu para mim. A verdade, dita de forma tão crua, fez a máscara de Helena vacilar. Eu fiz o que era preciso para te proteger, ela retrucou, a voz se alterando pela primeira vez. Para proteger esta família de mais uma golpista. Me proteger? Ricardo riu, um som amargo. A senhora destruiu minha felicidade por causa dos seus fantasmas. A senhora humilhou uma mulher inocente. A voz dele aumentou, e os empregados na casa podiam ouvir a discussão. O segredo dela não era um plano para roubar seu dinheiro, era para salvar a vida do irmão dela. Ele contou a Helena tudo o que havia descoberto. A doença, o tratamento na Suíça, o desespero de Sofia. A cada palavra, o rosto de Helena perdia a cor. A realidade do que havia feito, o tamanho do dano colateral de sua paranoia, a atingiu em cheio. Ela ficou sem palavras, chocada. Ricardo não esperou por um pedido de desculpas. Ele se virou e saiu, deixando a mãe sozinha com a verdade de sua crueldade. Ele tinha um confronto mais importante pela frente. Ele dirigiu até o prédio de Sofia e bateu em sua porta, o coração na mão. Quando ela abriu, o olhar dela era de exaustão e tristeza. Vê-lo ali era a última coisa que ela esperava. Ele não tentou entrar. Ficou ali, na porta, vulnerável. Sofia, ele começou, a voz embargada. Eu sei de tudo. Sobre o seu irmão, Mateus, sobre a Suíça, sobre o que você tentou fazer para salvá-lo. Os olhos dela se arregalaram, em choque. E eu sei o que minha mãe fez. A mentira que ela inventou. Ele continuou, a dor evidente em sua voz. Mas a culpa não é dela. A culpa é minha. Eu deveria ter ficado do seu lado. Eu deveria ter confiado em você. E eu não confiei. Você pode me perdoar? Sofia o ouvia, o coração dividido entre a mágoa e a surpresa. O pedido de desculpas era tudo o que ela queria ter ouvido naquela noite. Mas a ferida ainda estava aberta. Eu não vim apenas para pedir perdão, disse Ricardo, dando o passo final. Eu vim para consertar as coisas. A cirurgia do seu irmão está paga. O jato está no aeroporto pronto para decolar. Eu quero levar você e ele para a Suíça. Agora mesmo. A verdade foi dita, e o pedido de perdão foi feito, acompanhado de um gesto grandioso. Mas a decisão de Sofia, de confiar novamente no homem que a havia abandonado em seu pior momento, seria a mais difícil de todas. Sofia olhou para Ricardo, parado em sua porta, e viu a sinceridade desesperada em seus olhos. A mágoa pela sua falta de confiança ainda estava ali, uma ferida aberta. Mas o amor que sentia por ele, e principalmente o amor por seu irmão, falou mais alto. A atitude de Ricardo de resolver o problema antes mesmo de ser perdoado era a prova de que seu arrependimento era real. Ela respirou fundo, uma decisão se formando em meio à tempestade de emoções. Pelo meu irmão, eu aceito, ela disse, a voz baixa, mas firme. Um alívio visível e profundo tomou conta de Ricardo, como se ele estivesse segurando o fôlego por dias. Obrigado, Sofia, ele sussurrou. Eu juro que nunca mais vou te decepcionar. A reintegração deles não foi um retorno à vida de luxo na mansão. Foi a formação de uma equipe com uma missão urgente. Sem perder mais um segundo, eles foram juntos para o hospital onde Mateus estava internado. A cada passo, a cada decisão que tomavam juntos, um pequeno pedaço da confiança quebrada começava a se reconstruir. Quando entraram no quarto, Mateus, o irmão de Sofia, estava pálido e fraco, mas seus olhos se iluminaram ao ver Ricardo.
Ele não sabia de toda a história, apenas que sua irmã estava sofrendo. Ricardo se aproximou da cama. Mateus, sou eu, Ricardo. Nós temos uma boa notícia. Nós vamos para a Suíça. Hoje. Sua cirurgia vai acontecer. A reação do jovem foi uma mistura de choque e uma alegria tão pura que iluminou o quarto. Ele olhou para a irmã, que agora chorava, mas com lágrimas de alívio. Ver a esperança genuína no rosto do irmão foi, para Sofia, a confirmação de que havia tomado a decisão certa. O sentimento que a preencheu não foi de felicidade completa, mas de uma paz contida. O peso esmagador que ela carregava sozinha por tantos meses havia finalmente sido levantado. O futuro de seu irmão não era mais uma questão de se, mas de quando. Em menos de uma hora, uma ambulância particular, arranjada por Ricardo, os transportava para o hangar do aeroporto particular. Tudo era surreal. A eficiência, a rapidez, o luxo. Mateus estava em uma maca, acompanhado por um enfermeiro, e Sofia sentou-se ao lado de Ricardo no carro. O silêncio entre eles não era mais de raiva, mas de uma cautela cheia de possibilidades. Eles pararam em frente ao jato particular, com a escada já abaixada, pronto para partir. A cirurgia de Mateus estava garantida, e a primeira e mais importante parte da reparação havia sido feita. Mas a jornada para a Suíça era também o começo de uma viagem muito mais longa e difícil, a de reconstruir a confiança e um futuro juntos. As semanas na Suíça foram um borrão de corredores de hospital, noites mal dormidas e uma esperança que crescia a cada dia. A cirurgia de Mateus foi um sucesso absoluto. Ricardo esteve ao lado de Sofia em cada momento, não como um milionário resolvendo um problema, mas como um parceiro, segurando sua mão, trazendo café e sendo a força silenciosa que ela precisava. Longe da sombra de sua mãe, ele se tornou o homem que sempre deveria ter sido. Aquele período de crise e recuperação curou mais do que o corpo de Mateus. Curou a fratura na confiança entre Ricardo e Sofia. A cada dia, ela via o arrependimento genuíno e a devoção dele. Aos poucos, ela se permitiu baixar a guarda e amá-lo novamente, desta vez com a certeza de que ele havia de verdade. O amor deles renasceu, mais forte e mais maduro. Numa noite, sentados na cafeteria do hospital enquanto Mateus dormia, Ricardo segurou a mão de Sofia. Sofia, o que você passou para salvar seu irmão, nenhuma pessoa, nenhuma família deveria ter que passar por isso. Vender o carro, pegar empréstimos, viver em pânico, enquanto pessoas como eu têm mais dinheiro do que precisam. A culpa em sua voz era palpável. Eu quero mudar isso, ele continuou, os olhos brilhando com uma nova determinação. Quero usar os recursos da minha família para criar uma fundação. Um fundo de emergência para financiar tratamentos e cirurgias que as pessoas não podem pagar. Ele então olhou para ela e a proposta que fez não era de casamento, mas de uma parceria para a vida toda. E eu não quero e nem posso fazer isso sozinho. Eu quero que você lidere este projeto comigo. A função dela foi descrita em termos claros. Você será o coração da fundação, Sofia. Com sua compaixão e sua força, você vai cuidar do bem-estar das famílias. Você vai analisar os casos, ouvir as histórias, ser a ponte entre o desespero deles e a nossa ajuda. Você entende a dor deles como eu nunca entenderei. A oferta transformava Sofia. Ela não seria apenas a noiva do milionário. Seria uma força de mudança, a cofundadora de um projeto que poderia salvar milhares de vidas. Era uma posição de igualdade, de poder e de propósito, que usaria sua maior qualidade, sua imensa empatia. Com lágrimas nos olhos, mas desta vez de alegria e de um sentimento de missão, Sofia aceitou. Sim, ela disse. Sim, vamos fazer isso juntos. Eles olharam pela janela do hospital para a cidade iluminada. O relacionamento deles agora tinha mais do que amor. Tinha uma causa.
O dinheiro que quase os separou se tornaria a ferramenta que os uniria em um propósito muito maior. O que começou com um teste cruel para expor uma mentira estava se transformando em uma missão de cura para levar a verdade e a esperança a milhares de pessoas. Eles voltaram da Suíça não mais como um casal em crise, mas como parceiros em uma missão. Mateus, o irmão de Sofia, estava saudável e cheio de vida, a prova viva do que era possível. A primeira atitude de Ricardo e Sofia foi convocar uma coletiva de imprensa e anunciar a criação da Fundação Novo Amanhecer. A história deles, contada com honestidade, sobre como uma crise pessoal revelou uma falha no sistema, comoveu o país. O impacto foi imediato e massivo. Com os vastos recursos da família Bastos, a fundação começou a operar em tempo recorde. Sofia montou uma equipe de assistentes sociais e médicos para analisar os casos. O primeiro paciente ajudado foi uma menina que precisava de um transplante de medula urgente e cuja família não tinha como pagar pelos custos do doador. Em 48 horas, a fundação cobriu tudo. Nos primeiros 2 anos, a fundação ajudou a financiar tratamentos para centenas de famílias. Eram crianças, jovens, idosos, pessoas que haviam perdido a esperança e que, de repente, encontravam uma porta aberta. O nome de Sofia se tornou sinônimo de compaixão e eficiência. Ela era o coração do projeto. A pessoa que ligava para as famílias, que ouvia as histórias e que chorava de alegria com cada alta hospitalar. A mídia acompanhou o crescimento da fundação de perto. Sofia e Ricardo se tornaram um dos casais mais admirados do país. Eram convidados para dar palestras em universidades e fóruns de saúde. Sofia, a professora de escola pública, agora discursava para plateias de médicos e filantropos, defendendo com paixão um acesso mais justo à saúde. Enquanto isso, Helena, a matriarca, vivia em um exílio autoimposto em sua mansão. O choque da verdade e o confronto com o filho a abalaram profundamente. Vendo o bem imenso que nasceu de sua desconfiança cruel, ela se sentiu humilhada, mas também, pela primeira vez, inspirada. Em um ato silencioso de redenção, ela transferiu uma parte gigantesca de sua fortuna pessoal para a fundação, anonimamente. Foi seu jeito de pedir perdão. A vida pessoal de Ricardo e Sofia floresceu. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, apenas com os amigos mais próximos e a família de Sofia. Mateus, agora um jovem saudável, foi o padrinho. A casa deles, antes um lugar de tensão, se tornou um lar cheio de amor e propósito. Um dia, ao comemorarem o 1000º paciente ajudado pela fundação, Sofia olhava para um mural de fotos. Eram centenas de rostos, de crianças, de pais, de avós. Cada foto era uma vida salva, uma família que não foi destruída pela doença e pelo desespero financeiro. Ela sentiu a mão de Ricardo em seu ombro. Eles haviam transformado a dor em esperança. A história estava apenas começando. Passaram-se 10 anos. A Fundação Novo Amanhecer era agora uma das maiores organizações filantrópicas do mundo, com hospitais e clínicas parceiras em vários continentes. Ricardo e Sofia, agora pais de uma menina chamada Clara, dividiam seu tempo entre a família e a gestão de seu imenso legado de esperança. O clímax dessa jornada foi a inauguração do Hospital Infantil Mateus Aguiar, um centro de pesquisa e tratamento de doenças raras, inteiramente construído pela Fundação. Era a materialização de seu propósito, um monumento à vida que eles quase perderam e às milhares de outras que ajudaram a salvar. Toda a família estava presente. Ricardo e Sofia, de mãos dadas. Mateus, agora um jovem médico formado que trabalharia no hospital que levava seu nome. E em uma cadeira de rodas, mais frágil, mas com um olhar sereno, estava Helena. Ao longo dos anos, através de gestos silenciosos e de um arrependimento genuíno, ela havia lentamente reconstruído as pontes com seu filho e sua nora.
O momento mais simbólico, no entanto, aconteceu longe dos discursos e das câmeras. Helena estava sentada em um banco no jardim do novo hospital, observando o movimento. Uma jovem mãe, cujo filho havia sido o primeiro paciente a ser transferido para a nova unidade, se sentou ao seu lado. "É um milagre, não é?" disse a jovem, sem saber com quem falava. "Essas pessoas, elas salvaram a vida do meu filho." Helena olhou para a mãe, depois para o hospital, e as lágrimas que ela segurou por uma década finalmente vieram. "Sim, minha querida," ela sussurrou, a voz embargada. "É um milagre." Naquele momento, ela não era a matriarca poderosa, nem a mulher que cometeu um erro terrível. Era apenas mais uma pessoa cuja vida havia sido tocada e redimida por aquela corrente de bondade. Do outro lado do jardim, Ricardo e Sofia observavam seus filhos. A pequena Clara e Mateus, que era como um segundo pai para ela, brincando juntos. "Olhe para eles," disse Ricardo. "Quando penso em tudo, valeu a pena cada segundo." "Valeu a pena porque transformamos o pior de nós no melhor que poderíamos ser," respondeu Sofia, apertando sua mão. O perdão não havia apagado o passado, mas havia permitido que eles construíssem um futuro muito mais bonito sobre ele. O teste da faxineira, criado nas sombras da desconfiança para expor uma mentira, acabou revelando uma verdade muito mais profunda. A verdade de que os erros mais sombrios podem sim dar origem à luz mais brilhante, e que o perdão é a fundação mais forte que existe. Se você ainda não está seguindo histórias e relatos narrados, provavelmente nunca mais vai nos ver. Mas se está, então parabéns. Você está crescendo ao ouvir nossas histórias incríveis todos os dias.